Márcia Zaru, sempre às segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil Brasília. Mais uma segunda-feira. E hoje a gente fala de um assunto muito bacana e de um artista mundialmente conhecido, que talvez seja pouco conhecido aqui em Brasília. Glênio Bianchetti. Glênio Bianchetti. Glênio Bianchetti é um artista plástico maravilhoso que nos deixou em 2014, mas foi um dos pioneiros de Brasília. Chegou em Brasília em 1962, convidado por Darcy Ribeiro para participar da formação da Universidade de Brasília. Olha só. Então é uma pessoa de uma importância muito grande para a nossa identidade. E agora, a grande novidade é que tem um projeto Acervo Digital Glênio Bianchetti, financiado pelo FAC para digitalizar um recorte da obra desse artista. Olha que bacana. Muito legal. Que legal. Vamos destrinchar para o nosso ouvinte o que é o FAC, é o Fundo de Apoio à Cultura. O Fundo de Apoio à Cultura, que destina uma verba para projetos culturais. E esse projeto é uma forma de eternizar uma parte da obra do Glênio Bianchetti. São documentos e obras com direção de arte e curadoria da Marília Panitz, que é uma artista, uma curadora aqui de Brasília, muito respeitada. Eu separei algumas imagens que não são as imagens que vão ser digitalizadas. São imagens de obras que estão no livro Mestres Cobogós, o primeiro volume dessa coleção, que inclusive a Nova Brasil já deu bastante espaço para a gente. Que bacana. Você assina esse livro, você é autora dele, eu sou autora junto com a Ana Maria Lopes, do coletivo Maria Cobogó. Olha que lindas as imagens. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue ver. Quem está acompanhando pelo rádio, eu digo, gente, quando tiver um tempinho, entra no YouTube e olha, porque são belíssimas as imagens. É verdade, hein? Ele pintava cenas do cotidiano, né? Você vê barcos, peixes, pescadores, tem uma série de trabalhadores, cenas do dia a dia, com uma técnica maravilhosa e cores surpreendentes. Essas cores do Glênio Bianchetti, aí é um autorretrato dele. Essas cores do Glênio Bianchetti são únicas, né? E agora, esse projeto vai fazer uma espécie de um museu virtual. Ao todo, são 21 obras do artista, entre desenhos, gravuras e pinturas. E quem está à frente desse projeto é a neta do pintor, a Joana Bianchetti. Isso, então, tem uma coisa muito afetiva no projeto. Ela é produtora cultural e museóloga, e quem pediu a ela que fizesse esse projeto foi a esposa viúva do Glênio Bianchetti, que é a dona Ilema Bianchetti, que hoje tem 97 anos. Olha só. E ela pediu para a neta, olha, a gente tem que preservar a obra dele, a gente tem que fazer alguma coisa. Que bacana. A Ilema Bianchetti foi uma presença fundamental para que o artista se tornasse tudo o que ele se tornou. Ela foi a base, assim, e ela, ao longo do tempo, foi fazendo portfólios com recortes de jornal, de reportagens que saíam sobre o Glênio Bianchetti, com cartas, com fotos. Eu separei até algumas fotos também, bem interessantes. Essa primeira foto é quando eles chegaram em Brasília. E ela colocou a seguinte legenda. A dona Ilema Bianchetti, o professor Glênio Bianchetti, com 6 filhos. Era isso que eu ia perguntar. É todo mundo filho aí? 6 filhos. Não tem primo nem parentada, não? Não, eles vieram para Brasília e ela colocou a seguinte legenda para essa foto. Brasília, 13 de agosto de 1962. Chegando para morar em Brasília, o Glênio já estava desde maio na UNB. Difícil e maravilhoso. Eu achei essa legenda, olha que lindos os dois. Que apaixonados beleza, a vida inteira, uma história de amor belíssima e figuras que fizeram realmente a diferença para a construção de Brasília. Essa parte aí dele recebendo ela, beijando, era um amor assim muito lindo da gente ver. Que legal. E agora isso continua eternizado com esse projeto de digitalização, além das obras, que são 21 obras do artista, tem também 8 livrões com recortes de jornal, com cartas. Ela montou uma espécie de um portfólio gigantesco dos 70 anos de carreira dele. E isso também vai ser digitalizado e eternizado por esse projeto do Acervo Digital. Uma espécie de um museu que as pessoas vão poder visitar num site em breve. Ainda não está no ar, mas em breve estará no www.acervoglêniobianchetti.com.br.
O Bianchetti é Bianchetti, com 2 T's e I no final, .com.br. E tem já um Instagram com algumas imagens do artista, que está disponível para quem quiser ver, é um perfil aberto, que é o @Casa Atelier Glênio Bianchetti. O atelier é atelier, né? Como se escreve atelier. Casa Atelier Glênio Bianchetti. Eu já vou seguir agora, hein? E aí é muito bacana, porque Já você consegue aqui. ver algumas imagens, algumas pinturas desse artista que é reconhecido, mundialmente reconhecido, como a Ariane falou, e é realmente, e é um patrimônio de Brasília, que a gente tem que ter muito orgulho e ficar muito feliz desse projeto estar no ar. Que legal. Tem cenas religiosas também aqui, Jesus com a Ele cruz. fez a Que Via bacana, Sacra. a Via Sacra, né? Ele participou do Clube de Gravura de Bagé. E isso está numa igreja de Bagé. Essa Via Sacra ele pintou a pedido de uma igreja de Bagé. Tá a Via Sacra ali, que é uma das obras mais famosas Belíssima, dele. belíssima. Mas tem quadros do Glênio Bianchetti em vários órgãos públicos aqui de Brasília. É um artista que realmente ajudou a construir a cidade e a marca dele está na cidade. E Dona Ilema Bianchetti é uma pessoa, é uma pioneira. Eu acho muito interessante o jeito como ela fala de Brasília, porque ela veio do Rio Grande do Sul para cá com 6 filhos, né? Chegou aqui em 62 e ela fala que ela se sentia quase dona da cidade. E eu brinco que ela realmente é uma das donas de Brasília. E a legenda foi difícil e maravilhosa, é isso? Difícil, foi um período difícil e maravilhoso. Então, agora, a partir de hoje, quando me perguntarem, e aí, Diego, tudo bem? Como é que tá a vida? Eu vou responder, difícil e maravilhosa. É maravilhoso mesmo ela dizer isso, Muito né? bom, E muito um olhar bom. muito carinhoso, uma ligação muito forte com a cidade. São gerações dos Bianchetti que estão aí e é muito significativo que a neta consiga fazer esse projeto de digitalização e preservação desse acervo que é tão importante para todo mundo. E ele ficou em Brasília a vida inteira? A vida inteira. Virou Veio como brasiliense. pioneiro em 62 e não saiu daqui Não mais. saiu daqui mais. Faleceu em 2014, infelizmente, mas a Dona Ilema ainda está aí para lutar pela obra dele. Tem, inclusive, eles moram num setor de mansões no Lago Norte, a família inteira, tem casas de todos os filhos ali no terreno, e o ateliê dele funcionava num mezanino na casa. E existe um plano também de transformar esse ateliê numa espécie de fundação aberta ao público, para que as pessoas possam visitar. Isso é muito bacana, né? A gente ter essa possibilidade de ver o lugar onde ele trabalhava, onde ele criava, onde ele fazia a maior parte da produção tão fantástica que ele fez ao longo da vida. Hoje não tem um lugar onde as obras dele estejam concentradas. Não tem. Não Brasília tem esse problema, né? É. Eu falo disso aqui volta e meia, vira É e verdade. mexe, eu estou falando disso na coluna, né? A gente está lutando para manter o acervo do Vladimir Carvalho, cineasta, aqui em Brasília. A gente não tem uma sede permanente ainda da Fundação Atos Bulcão. Quer dizer, uma série de coisas que Brasília, eu acho que está devendo aos artistas e pioneiros que ajudaram a construir a cidade. É um desperdício isso, né? Eu fico ouvindo você falar, mas você imagina, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar minimamente sério, você valoriza a sua gente, o seu povo, a sua identidade, as suas origens, as suas raízes. Isso seria um grande, um grande impulsionado, a chamada economia criativa, né? Exatamente. Isso mexe com turismo, isso mexe com turismo cívico, enfim, dá para se explorar isso. Se o pessoal estiver pensando só em dinheiro, até nisso dá para pensar também, sem né? dúvida. É uma consequência, claro, não deveria ser a coisa principal quando se objetivo. busca isso, mas está tudo envolvido. Isso envolve economia, isso envolve turismo, isso envolve civilidade, enfim, é uma pena E realmente. envolve a nossa identidade, né? Porque é a nossa história que está sendo contada aí, né? Essa coleção Mestres Cobogós, que o coletivo Maria Cobogó resolveu fazer para crianças e jovens, é uma coleção infanto-juvenil justamente para apresentar figuras que foram muito fundamentais para a construção da cidade e que hoje estão meio esquecidas. Então a gente fez um livro sobre Glênio Bianchetti. Ano passado lançamos Atos Bulcão. Esse ano vamos lançar Dulcina de Moraes, porque as pessoas precisam saber quem foram esses pioneiros. Essa memória é parte de quem a gente é. E sem a gente saber quem a gente é,
a gente perde o rumo e não valoriza nada. Então, essa preservação e esse projeto financiado pelo FAC, do acervo do Glênio Bianchetti, foi uma coisa que deixou meu coração quentinho. Eu fiquei muito feliz de saber que a gente vai ter realmente essa obra preservada, parte, pelo menos um recorte. A gente espera que isso também vá para outras obras, para outros artistas e que a gente tenha essa preservação da memória que é tão importante. Que maravilha. Márcia Zaru, muito obrigada por hoje, boa semana para você, até segunda que vem. Gente, uma linda semana para todos, olhando com carinho e cuidando sempre da nossa cidade. Márcia, mesmo que seja difícil a sua semana, eu desejo que seja maravilhosa. Maravilhosa. Difícil e maravilhosa. Difícil e maravilhosa. Muito bom, até semana que vem. Até.